E eu gostaria de te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 33. Abra sua Bíblia, então. Segundo livro de Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. Nós estaremos lendo alguns versículos a partir do versículo de número 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés em ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Apenas esse texto, que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, esse é um texto que está dentro, obviamente, de um contexto bem maior, que é tanto citado em Crônicas, como é citado no livro de Reis. Manassés foi possivelmente o rei mais terrível que reinou sobre Judá. Ele foi um rei que desviou completamente o coração do povo. Foi um rei que contaminou o altar do Senhor. Ele foi o rei que cerrou o profeta Isaías ao meio. Um homem implacável, mau, um pecador a tal nível que o Dr. Billy Graham, em uma das suas famosas mensagens, quando esteve no Rio de Janeiro, pregou a respeito de Manassés e o chamou de o maior pecador sobre a terra. Manassés era um homem, como disse, implacável. Quando aqui diz que prenderam Manassés com ganchos, isso era algo que o povo, especialmente os exércitos assírios, faziam. Esses ganchos eram ganchos colocados no corpo humano, aonde infligiam muita dor.
E normalmente eles tomavam e colocavam um gancho como o anel que se coloca em um touro bravio. E colocavam aquele anel no nariz dos vencidos, dos derrotados, como Manassés. E os conduziam exatamente como uma pessoa pode conduzir e prender um touro, não importando o quão forte esse touro seja. As pessoas colocam apenas aquele anel no nariz e o prendem. Eles não necessitam prender suas pernas, eles não necessitam prender o seu tronco, eles não precisam fazer nada disso. Eles apenas colocam aquele gancho, aquele anel no nariz de um touro e o prendem. Manassés foi conduzido, humilhado, preso em cadeias, todo preso em cadeias e com ganchos em seu corpo, especialmente, segundo os estudiosos falam, ele foi levado à Babilônia com um gancho em seu nariz, completamente humilhado, o soberbo rei de Judá, que não respeitava a Deus, que não respeitava os homens, que não respeitava ninguém, uma vida totalmente entregue à sua corrupção, às suas imposições como rei, à sua idolatria, uma vida que foi extremamente, mas extremamente pecador. E nessa extremidade, Deus o buscou. O buscou porque o Senhor Jesus, Ele busca os pecadores. Não há vida, saiba disso, não há vida, por mais vil, por mais pecadora que possa ser, que o Senhor Jesus não possa restaurá-la. O que eu quero dizer hoje, e não quero tomar muito do seu tempo, porque temos coisas muito importantes para ver sobre missões e tudo isso. É que não importa o quão fundo você possa chegar, Deus tem o poder para te tirar do poço mais fundo que você esteja. As vidas sofrem, as vidas padecem literalmente. Há pessoas endividadas, há pessoas feridas em suas emoções, há pessoas que estão enganchadas, que têm ganchos em sua carne, que estão presas aos seus pecados, que estão presas à sua história, presas à sua realidade de vida. Pessoas angustiadas, extremamente angustiadas. Mas se estas mesmas pessoas se humilharem e suplicarem diante de Deus, Deus as restaurará de uma maneira inconcebível, de uma maneira extraordinária, maravilhosa. Veja o que Deus fez. Deus tirou Manassés das prisões, Deus tirou Manassés da humilhação, e Deus o favoreceu e o levou de volta ao seu trono, a cidade de Jerusalém. O levou de volta, o colocou de novo no trono. E tudo aquilo que ele havia feito de errado, ele começou a consertar todas as coisas que ele havia feito de errado. Deus tem como transformar tudo em nossas vidas. Tudo. Não desanime.
Não se prostre. Não se entregue a uma condição mental reprovável. E eu não estou falando de pecados de pensamento, eu estou falando de quando nós desistimos, quando nós não mais oramos, quando nós não mais suplicamos, quando nós não mais pedimos. Veja, este homem era um homem que talvez aqueles que conviveram com ele dizer, ele está recebendo tudo o que ele merece. Mas este homem, não obstante ter matado o próprio profeta Isaías, este homem clama da prisão mais profunda, na situação mais humilhante. A Bíblia diz que ele suplicou deveras. Isso significa intensamente. Ele contou com o quê? Com a graça divina, porque ele não podia contar como o rei Ezequias contou. O rei Ezequias colocou a sua virtude de vida e disse, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade. Eu não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu prossegui íntegro, reto em toda a minha caminhada. E Deus o ouviu. E tirou de uma prisão, que era a prisão da enfermidade, que era o estado já como um moribundo, prestes a morrer. E Deus simplesmente o cura, usando o profeta que depois Manassés mataria. Mas Manassés não tinha o que ele pudesse colocar diante de Deus. Ele não podia dizer, eu não me desviei, porque ele se desviou completamente. Ele não podia dizer, tenho andado na minha integridade, porque ele nunca foi íntegro. Eu fui justo, ele jamais foi justo. Ele não podia ter o mesmo discurso do rei Ezequias, mas ele foi tanto ouvido como o justo rei Ezequias foi ouvido. E isso se chama graça de Deus. Porque Deus não faz acepção entre pessoas, nem entre o justo e santo rei e o pior dos reis. Deus atendeu tanto a oração do justo quanto a oração do ímpio. Isso é algo maravilhoso que nos mostra, no Velho Testamento já, a intensidade da graça e do amor de Deus por cada um de nós. Quantas pessoas hoje estão com ganchos em sua vida? Com ganchos em sua carne? Pode ser um pecado, pode ser uma enfermidade, pode ser um espinho na carne, seja ele qual for. Quantas pessoas estão assim, dominadas por um anel em seu nariz, que são levadas pelo mais frágil, o mais fraco, pode carregá-las para onde for, porque basta puxar. E a dor obrigará a ele seguir. Pessoas estão sendo guiadas por sua dor, através destes ganchos incômodos, terríveis. Mas há um Deus, e só Ele é Deus, e Ele é todo-poderoso, e Ele pode mudar toda e qualquer realidade. Eu imagino quando o Senhor atendeu a oração de Manassés, quando a porta de sua cela se abriu, quando entraram e tiraram suas cadeias, quando alguém foi e tirou aquele gancho e o levaram e lhe colocaram novas vestes e o conduziram, e ele saiu de Babilônia
E ele foi levado, e de repente ele chega e vê Jerusalém, e as portas se abrem, e ele vai ao palácio, e ele caminha pelo palácio, e ele chega até a sala do trono, e ele chega naquela sala do trono e se assenta de novo no trono, e é trazida uma coroa, e é colocada sobre a sua vida. Esta é a história da salvação de todos nós. Deus nos tira da prisão, Deus nos faz sair de Babilônia. Babilônia não é o nosso lugar, e nos leva para o palácio em Jerusalém, nos leva, a sala do trono se abre, e nós, de repente, somos surpreendidos, porque Ele nos faz sentar sobre o trono que perdemos, o trono do qual fomos destronados, e nos traz a coroa e coloca em nossa cabeça. Deus restaura todas as coisas em nossa vida, e nós só tivemos uma coisa. Ezequias só fez uma coisa: ele se arrependeu, se humilhou e orou. Ele, depois que Deus o colocou no trono, é que ele procurou consertar tudo o que ele tinha feito de errado. Manassés não precisou nem demonstrar os frutos, mas os frutos vieram. Mas a graça de Deus foi tão grande que o colocou no trono. E por que o colocou no trono? Para que ele tivesse a mesma autoridade que tinha antes para fazer o que era errado, agora ele tem a mesma autoridade para consertar tudo e fazer o que é certo. Deus também nos abençoará. Se Deus pôde fazer isso a Manassés, eu pergunto, o que você acha que Ele pode fazer na tua vida? Há um trono te esperando. Há um trono te esperando e me esperando. Há uma coroa nos esperando. Mas não apenas no porvir, mas já na nossa vida. Há um trono nesta terra. Há uma coroa nessa terra. Há uma autoridade nessa terra. Há como te tirar das prisões e tirar os ganchos de nossas vidas. Há um Deus que não apenas perdoa, há um Deus que perdoa e restaura. Perdão já é algo maravilhoso, mas quando o perdão vem alcançado de restauração, é algo tão extraordinário para nós. Por isso a Bíblia diz, quando o Senhor nos abençoou, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Meu irmão, eu não sei qual é o gancho que está prendendo a tua vida. Há tantas pessoas que estão presas com coisas, com sentimentos, com mágoas, não apenas com pecados, mas eu sei que o inimigo, o adversário de nossas almas, deseja nos colocar em grilhões, deseja colocar ganchos na nossa vida, deseja nos prender de tal maneira que o mais fraco dos fracos terá domínio sobre nós, por causa dos ganchos, por causa desses ganchos. Mas hoje é um dia em que Deus vai remover todo e qualquer gancho nas nossas vidas. Todo e qualquer gancho. Como consertar as coisas? Às vezes nós chegamos por culpa nossa. Nós chegamos a tal situação. Como eu posso consertar isso? Há uma coisa muito interessante com a palavra conserto. Porque a palavra conserto em português vem da união do com a palavra
certo. Você não pode consertar a sua vida com algo errado. Jamais algo errado conserta a vida. Para que eu e você consertemos nossa vida, nós temos que consertar com o que é certo. Amém? Ou então não é um conserto. É uma ilusão, não é um conserto. E como acertaremos? As pessoas acertam, não erram. As pessoas acertam quando elas vão em direção ao que é certo. Ele acertou, por quê? Porque foi na direção certa. Ele conserta, por quê? Porque usou o que está certo e foi na direção certa. Quando uma pessoa se arrepende, ela sai da direção errada e ela entra na direção certa. E é por isso que ela acerta com a vida, em sua vida. Deus é o Deus de maravilhas. Como o Senhor tira um homem da onde Ele tirou, da humilhação que este homem viveu, como Deus o leva para o mesmo trono que ele perdeu, para a mesma cidade no qual ele foi derrotado, vencido, preso, carregado, expulso, literalmente, e Deus o faz voltar. O faz voltar. Eu quero dizer a você, de todo o meu coração, nós estamos aqui nesse domingo, pela manhã, e eu tenho total convicção que o Senhor vai trazer à nossa vida uma bênção tão extraordinária, que se você acatar a palavra do Senhor, e ouvindo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E diz o que mais? Diz a palavra que a fé traz à existência o que não existe. A Bíblia diz que Jesus restaurará todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas, isso implica que não há uma área, que não existe um detalhe na sua vida e na minha vida, que o Senhor não tenha como restaurar, e restaurar plenamente nas nossas vidas, abençoando-nos, fazendo-nos viver uma realidade como essa, tão extraordinária, tão maravilhosa. Quantas pessoas, talvez hoje, haja alguém aqui que esteja se lembrando de outra pessoa, esteja se lembrando, talvez de familiares, ou amigos, ou está até mesmo dizendo: Deus, essa é a minha vida. Eu estou nesta situação. Não importa, eu volto a dizer, quão grande pecador alguém possa ser. A graça de Deus é maior que tudo isso. E se cumpre a palavra do que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A tal ponto que nós podemos até mesmo, vivendo o que o apóstolo Paulo viveu, o espinho na carne, poderemos ouvir o que o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua debilidade, na tua fraqueza.
a minha graça te basta. O Senhor, que restaurou a Manassés, que o levou de volta pelo mesmo caminho que ele foi levado. Acompanhe o meu raciocínio. Manassés, Jerusalém é invadida. Os invasores entram naquela sala do trono, arrancam Manassés do trono, o jogam no chão. Imediatamente, verdugos, torturadores se apresentam e começam a colocar ganchos na carne de Manassés, sangrando, ensanguentado. Eles, não satisfeitos, amarram e não somente o atam, mas ainda colocam cadeias. Ele é amarrado com cadeias que ferem ainda mais, que tem peso. E lá, este homem, outrora vaidoso, outrora soberbo, outrora cheio de si, é levado, caminha pelas ruas de Jerusalém com os invasores, sendo ele quem era, o rei. Ele vai à frente de todos os prisioneiros, ele é o primeiro a ser visto. Pessoas cospem nele, ele caminha por aquele lugar todo. Agora ele vai ser levado, ele vai ser levado para a Babilônia, ele vai ser levado cativo, ele vai para a prisão na Babilônia. Ele caminha, porque não pensem que eles colocavam os prisioneiros em uma carroça ou qualquer coisa, para poder, coitadinho dos prisioneiros, não existia misericórdia. A crueldade era extrema. Vez ou outra alguém passava e puxava um gancho. A dor era terrível. E ele vai caminhando, uma viagem grande, longa. E ele chega, então, em Babilônia, a grande Babilônia, com todas as belezas que havia em Babilônia. Uma das 7 maravilhas, os jardins suspensos de Babilônia. Os olhos dele não podiam nem mesmo olhar e ver as maravilhas que havia em Babilônia, porque os seus olhos estavam possivelmente turvos de tanto sangue, de tanta pancada, de tanta humilhação. Ele caiu tantas vezes, não lhe deram água, não lhe deram nada. Ele, se morresse, teria morrido, um a menos. Ele não vai para os palácios, ele vai para a prisão. E a prisão naqueles dias, se você acha as nossas ruins, você não tem ideia do que era aquilo. Era normal uma pessoa aprisionada adquirir diversas enfermidades, entre elas a lepra. Entre elas a lepra. O trancam, talvez, no lugar mais profundo, para ser esquecido lá. Mas no lugar que ele foi lançado, como todos os prisioneiros, para serem esquecidos e morrerem lá, ele se lembrou de Deus. E clamou ao Senhor, angustiado. Angustiado. O homem que angustiou a tantos, agora angustiado. O homem que fez tantas pessoas terem medo. O homem que serviu tanto aos demônios, agora angustiado. E eu imagino naquele fundo, ele ora a Deus.
Giuseppe Verdi compôs uma área de uma confissão, apoiando-se numa tradição judaica, a famosa área da oração de Manassés, aonde é uma das áreas de grande dificuldade, não porque tem tons extremamente agudos ou extremamente baixos, porque não é um caso, é para ser cantado mediano. Mas a dificuldade está em poder interpretar cantando um verdadeiro arrependimento. Porque a dor foi intensa, e a dor o levou a um arrependimento. E Deus foi tão restaurador na vida de Manassés, que depois de tudo isso, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Toda a vida de Manassés, ele não reconheceu que Deus era Deus. Não foi a sua angústia, não foi apenas a sua dor, não foi apenas o horror que ele viveu que o fez reconhecer. Foi o poder de Deus de restaurar a sua vida que o forçou a reconhecer: só o Senhor é Deus, porque só um verdadeiro Deus pode me restaurar como eu fui restaurado. Só o verdadeiro Deus pode me restaurar como o Senhor me restaurou. Não há outro Deus, não há um sequer. Todos são mentira, todos são obra das mãos dos homens. Nenhum deles sequer é real, mas o nosso Deus, Ele é Deus. Não há outro, não há outro. E é por isso que eu quero dizer, o milagre está ao teu alcance. Se somos gente de fé, nós recebemos fé para fazermos não o plausível, não o aceitável, mas para fazermos todas as coisas e especialmente o que é impossível. A fé te foi dada, me foi dada, para que nós possamos fazer o impossível. O impossível está ao alcance dos teus passos, está ao alcance de tua mão. Por quê? Não porque eu ou você possamos, mas porque podemos dizer, tal qual o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém suporta o que Paulo suportava. Paulo estava dizendo literalmente: eu suporto. Nenhuma dessas coisas me abala. Em outro texto, o apóstolo Paulo fala: de tudo e em todas as coisas eu tenho experiência. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Porque tem muita gente que não sabe ser honrada. E há muita gente que não sabe ser humilhada. Há as pessoas que, quando são honradas, simplesmente se envaidecem. Há as pessoas, quando são humilhadas, que simplesmente se revoltam. E, meus irmãos, como o apóstolo Paulo disse, nós temos que ter uma postura: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. E o próprio Senhor Jesus disse: se tiverdes fé, nada, eu enfatizo mais uma vez, nada vos será impossível. Não desista. Se você está angustiado, se você está endividado,
se você está com uma vida destruída em seus sonhos, em seus desejos, se você foi destronado, se você foi acorrentado, se você foi enganchado, se você foi aprisionado, se você está debaixo de grilhões, se você foi jogado na prisão mais escura, mais profunda, saiba do seguinte, a Bíblia diz, se eu faço a minha habitação com o ninho das águias, ou se eu vou ao mais profundo, tu me encontras lá. Há um Deus único e verdadeiro que quer te encontrar no fundo do poço. Aliás, eu posso dizer como Medraque, Sadraque e Abdênego, que sendo jogados à fornalha de fogo ardente, o Senhor já estava lá esperando. Deus não vai ao teu encontro, Deus te espera para ter um encontro. Eu não estou dizendo que o Senhor não nos busque, eu não estou dizendo que Ele não é o bom pastor que busca a ovelha perdida, que deixa as 99 e vai buscar a perdida. Não é isso que eu estou dizendo que na tua dor, no teu sofrimento, na tua prova, na tua provação, ou até mesmo no teu castigo, Deus está te esperando naquele lugar. Deus não irá simplesmente, agora o Senhor vem me encontrar. Não, eu cheguei aonde eu cheguei, mas quando eu cheguei ali, Deus já estava ali me esperando, te esperando, nos esperando. Ele já estava ali. Se Deus não estivesse na fornalha de fogo ardente, quando eles caíram na fornalha, quando eles foram jogados, eles teriam morrido. Deus não podia esperar que eles os chamassem. Nós não lançamos 3, como são 4? Como são 4? Eles não apenas não queimaram, eles parecem que estão se multiplicando. Você já imaginou o desespero daquela gente? Deus não vai deixar você cair numa fornalha ardente para dizer, fique um minuto aí que eu já chego. Se fosse isso, eles tinham acabado, eles tinham morrido. Mas eles foram os primeiros que viram o 4º homem na fornalha. Eles foram os primeiros que viram. Eles viram antes de Nabucodonosor, eles viram antes de todos os outros que estavam ali, a corte de Nabucodonosor. Eles viram antes de todos eles, quando foram jogados lá, Jesus estava esperando por eles naquela fornalha, e por isto é que eles foram preservados. Passaremos pelas águas, passaremos pelo fogo, e nenhum mal nos sucederá, porque a Bíblia diz, porque tu estás comigo. Aleluia. Sabe, eu volto à figura de Manassés com um gancho no nariz, ou quando esse gancho foi tirado. Hoje tem gente que está botando até gancho no nariz para poder piercings e coisas assim. É moda. Mas aquilo não era uma moda. Aquilo era uma tortura. Sabe, o diabo não precisa de um grande grilhão, uma grande cadeia para te aprisionar. Ele pode te aprisionar com um pequeno gancho. Nós damos muita atenção às grandes cadeias, os grandes grilhões, mas muita gente não está dando atenção ao pequeno gancho. Às vezes são coisas pequenas,
que poderiam ser vistas enquanto não estão na nossa carne, enquanto não estão no nosso corpo, dizendo isso é insignificante. Mas na hora que ela é presa no lugar certo, aonde dói, você está dominado por uma coisa insignificante, por uma coisa pequena, mas que te inflige dor, que você não pode se movimentar, que você não quer rasgar o teu nariz. O Senhor vai transformar. Olha, não é presunção, e muito menos arrogância, mas eu estou convicto que, não importando o gancho que seja, se você está endividado, nesta manhã, me escute o seguinte: tem um Deus, esse Deus é o único Deus que existe. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é Deus. Você tem que entender o seguinte, que Deus é Deus. E se você vai, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é Deus, e se acrescenta, só Ele é Deus. Deus está ao seu lado. Não existe poço profundo do qual Ele não possa te tirar. E não existe trono tão alto que Ele não possa te levantar e te fazer assentar. Não existe nada. Há coisas que são, palavra do Senhor Jesus Cristo, impossíveis para os homens. Mas nada, e eu repito, nada é impossível para Deus. Eu creio de todo o meu coração que nós teremos testemunhos extraordinários de como Deus levou a cada pessoa da prisão em que se encontrava ao trono, e que eu quero dizer uma coisa, que é teu por direito. O trono era de Manassés. Manassés foi destronado, saiu do trono, mas ele voltou ao trono, que era dele por direito. Há bênçãos na tua vida, que eu afirmo de todo o meu coração, são tuas por direito, porque você é herdeiro. E Jesus Cristo morreu para que você recebesse esta herança. É tua, esta herança é tua, este trono é teu, essa coroa é tua, essas vestes reais são tuas, este anel de selar é teu, tudo isto é teu por direito. E o Senhor está te trazendo, e está me trazendo, está nos trazendo de volta ao nosso lugar, do qual não deveríamos ter saído. Saímos por quê? Porque fomos infiéis, saímos pelo nosso próprio erro, isso aconteceu na nossa vida. Há pessoas talvez hoje aqui que digam, não, Deus é justo, o que Ele fez na minha vida, o erro foi meu. A Bíblia diz, quem cavar uma cova, correrá o risco de quê? De cair nela. Quem trabalha com pedras, corre o risco de quê? De ferir-se. Porque são coisas que nós corremos o risco de acontecer. Nós corremos o risco disso vir a... Estamos cavando uma cova e podemos cair dentro dela. Podemos cair, e em tudo isso é o sentido. Você pode se ferir. Você pode se ferir, mas há um Deus que sara todas as nossas feridas.
Há um Deus que nos tira do poço. Há um Deus que não apenas nos perdoa. Se já tirar do poço seria bom. Já tirar da prisão já seria bom. Mas há um Deus que não se satisfaz com isto. Porque quando Deus chega na tua vida para te abençoar, Ele quer te abençoar muito mais do que você pode imaginar. Nunca Deus se limita. Ouça bem o que eu vou te dizer. Em nos dar simplesmente o que Ele prometeu dar. Porque o Senhor faz infinitamente mais. Quando Deus te promete, ou me promete, nos promete alguma coisa, não fique pensando que essa alguma coisa, Deus vai dar isto, e então é só isto. Não, Deus tem muito mais para te dar. Quando Manassés orou, ele disse, o que será que ele orou ao Senhor? Oh Deus, perdoa-me. Oh Deus, restaura-me. E quando você fala restaura, meu irmão, Deus restaura perfeitamente. O inimaginável, o impossível, o inacreditável de Manassés voltar ao trono, ser tirado da prisão já seria algo maravilhoso. Poder voltar para Judá já seria algo inacreditável. Estar em Jerusalém seria extasiante. Voltar ao palácio e se sentar no trono é sobrenatural. É sobrenatural. Eu creio de todo o meu coração que não importa quão difícil seja a situação, quão impossível, talvez você esteja, e talvez você até diga, pastor, você não tem ideia do que eu estou vivendo. Mas nós, embora não tenhamos ideia, uma coisa eu sei, Deus tem o poder para resolver tudo isso. Não há montanha, tão grande que seja, que Ele não possa mover. Não há árvore tão arraigada e enraizada que possa estar, que Ele não possa movê-la daqui para colar. Não sei o que está te prendendo, quais os ganchos na tua vida, mas eu sei que hoje, nesta manhã, Deus vai tirar os ganchos da tua vida, da minha vida, de cada um de nós, e vai nos colocar de novo. Essa é uma mensagem muito simples. Essa é uma mensagem muito simples. A grandiosidade não está nas grandes revelações, está na grande operosidade do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Que o Senhor opere em nós, que o Senhor haja, que o Senhor se levante, porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém poderá impedir. Nada poderá impedir. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. É o que a Bíblia diz, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então Deus vai agir, Deus vai se manifestar na tua vida. E eu quero agora orar por você. Eu quero me colocar nas mãos de Deus junto com você. Talvez você esteja vivendo algo angustiante. Talvez você esteja vivendo uma desilusão. Talvez você esteja vivendo uma enfermidade. Talvez você esteja vivendo uma opressão. Talvez você esteja vivendo
uma dominação. Mas eu quero dizer uma coisa: maior é Deus que todas estas coisas. Que todas essas coisas. Feche os seus olhos, por favor. E tome um momento e fale ao Senhor. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor. Fale como Manassés falou. E eu vou te dizer agora. Você há de reconhecer que o Senhor é Deus. Porque Ele agirá na minha e na tua vida de tal maneira, Ele resolverá esse impossível na nossa vida, que você dirá: Ele é Deus. Só Deus pode fazer isto. Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a vida de cada pessoa no teu altar. Nós clamamos aqui, talvez alguns de nós angustiados, como Manassés angustiado estava. Nós oramos e sabemos que Deus pode nos tirar da prisão, pode tirar os grilhões, pode tirar os ganchos, pode nos levar e nos levar e nos levar de volta pelo mesmo caminho para o qual nós fomos levados para a prisão, pode nos fazer sair aquilo que antes olhávamos e só nos entristecia, agora olharemos as mesmas coisas e alegrará o nosso coração, porque estamos voltando para onde não deveríamos ter saído, estamos voltando para Jerusalém, o lugar de paz, estamos voltando para o palácio, estamos voltando para o nosso trono, a coroa e as roupas reais estão sendo trazidas, estão nos lavando, estão nos vestindo, estão calçando os nossos pés, estão coroando a nossa cabeça, vem azeite, é derramado sobre a nossa cabeça, somos plenamente restaurados, o anel de selar está na nossa mão, agora temos autoridade, agora podemos consertar tudo que fizemos de errado, podemos dizer: eu não aceito, eu fiz errado, mas eu tenho como consertar, Ele me trouxe de volta ao lugar de autoridade, eu agora posso dizer: não mais haverá o meu erro. Eu posso limpar todas as coisas e honrá-lo, eu posso fazer agora tudo, por quê? Porque a tua graça me capacitou, a tua graça me trouxe de volta, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, nós agora te pedimos, Senhor, que toda dívida, não importante o montante que seja, Senhor, se é de centenas, de milhares de reais, seja o que for, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, isso tudo tem que mudar, nós não sabemos como, nós não temos ideia, milagre não precisa ser entendido, Senhor, milagre precisa ser vivido, Senhor. Cura, Senhor. Tira as dores, nós damos um basta em tudo isto, Senhor. Nós ordenamos ao carcereiro de nossas almas, o carcereiro de nossas vidas, abra esta porta no nome de Jesus Cristo. Nós próprios correremos, tiramos os ganchos, Senhor. Se quebram as cadeias, se rompem os grilhões, e o caminho todo que foi de humilhação, agora voltando será um caminho de exaltação. E se cumprirá a palavra: por cada humilhação recebereis dobrada honra. No nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Amém e amém.